Olá, produtores, olá, trabalhadores rurais. Estamos mais uma vez aqui no estúdio da Carreta Agro pelo Brasil, do sistema CNA-Senar, onde acontece a 25ª edição do Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, oeste de Santa Catarina. A nossa pauta de hoje é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Santa Catarina. Vamos saber um pouco mais como é o dia a dia dos profissionais que atuam com o programa aqui no estado. Aqui com a gente estão a Paula Coimbra Nunes, ela que é a coordenadora estadual do programa em Santa Catarina, o supervisor técnico da TEG, Leandro Simeone, e a técnica de campo, Cidiane Petkovic Posa. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar com você, Paulo. Conta um pouquinho para a gente qual o propósito da TEG e como é coordenar um programa que faz tanto sucesso em Santa Catarina. Olá, tudo bom? Então, a assistência técnica e gerencial pelo Senar iniciou aqui em Santa Catarina no ano de 2016 e é muito gratificante hoje a gente poder colher os resultados aí de todo esse trabalho construído por uma equipe bastante competente, né? E a gente desenvolve esse programa, o ATEG, em todo o Brasil, né? Então, aqui em Santa Catarina, a gente começou em 2016, mas hoje ele já atingiu todos os estados aí do Brasil, e o objetivo, principalmente, é levar a informação para o produtor rural, tanto na parte técnica do desenvolvimento das suas atividades produtivas, consorciado à melhoria da gestão, né? A gente sempre associa a importância da gestão para que ele realmente colhe os resultados, para que ele possa mensurar os seus resultados e ter aí maior eficiência, né, maior rentabilidade naquilo que eles desenvolvem nas propriedades rurais. Então, principalmente, é levar a informação junto ao produtor rural. Nossa equipe vai até a propriedade rural, então esse é um diferencial. A gente está no dia a dia nas propriedades rurais, então geralmente quando alguém, né, um produtor tem que buscar uma informação, eles têm que se deslocar até, né, algum lugar que vai estar passando essa informação para ele. No nosso caso da assistência técnica, nós levamos o nosso profissional qualificado em cada uma dessas propriedades, e hoje a gente atende mais de 6.000 propriedades atualmente aqui em Santa Catarina. E o programa é reconhecido, né, por ser um sucesso no estado, é reconhecido em todo o país, inclusive. Isso se deve ao trabalho de uma equipe alinhada, uma equipe comprometida e sintonizada em todas as regiões do estado. Exatamente. A gente, né, você falou na questão da coordenação, a gente é um dos elos dessa corrente, né? Então a gente tem toda uma estrutura que o sistema FAESC Senar nos dá condição para que a gente desenvolva esse trabalho da melhor forma possível. Nós temos aí uma equipe são mais de 90 sindicatos rurais que dão suporte em todo o estado, através de sindicatos rurais vinculados à FAESC. Nós temos aí uma equipe de supervisores regionais do Senar em cada uma das regiões. Hoje estamos com 7 supervisores regionais. Temos a equipe de supervisor técnico específico no programa, ele acompanha o técnico de campo junto às propriedades rurais. Então hoje temos aí 11 supervisores técnicos nesse programa, e temos aí uma equipe de mais de 200 técnicos de campo, né, que são profissionais qualificados com especialização na atividade produtiva que ele desenvolve. São profissionais de nível superior em zootecnia, veterinária, agronomia e várias outras formações associadas aí, específicas à atividade produtiva que eles trabalham. Então, assim, é toda uma equipe. Eu sempre falo, ninguém está sozinho no programa, né? O técnico de campo, ele é acompanhado pelo supervisor, nós da coordenação, a gente dá todo o suporte para o supervisor e para o técnico que está desempenhando. O supervisor regional acompanha todo esse trabalho, dando esse suporte. Então, a gente tem, e aliado a isso, a nossa direção, né? Que tem sempre dá todo o apoio para que a gente consiga realmente desempenhar aí o melhor papel, o nosso superintendente Gilmar Zanuck e o nosso presidente José Zeferino Pedroso, né? Então a gente tem a assistência técnica como uma prioridade dentro do sistema, e em função de que realmente a gente está fazendo a diferença lá na propriedade rural, e que os produtores vêm né, a gente vê pelos resultados que a gente tem no nosso sistema, mas também principalmente pelos depoimentos de chegar, conversar com o produtor e falar, olha, foi uma virada de chave na minha propriedade, né? Então, a partir do ATEG, hoje eu vejo de uma outra forma, e os resultados então são os mais diversos, e principalmente a gente está atuando em frente a 10 cadeias produtivas, né? Então a gente tem profissionais e produtores em todas essas 10 cadeias produtivas, né?
Aproveitando o gancho do trabalho do técnico de campo, Cidiane, conta pra gente como é o dia a dia lá na propriedade, quais são os desafios, quais são as histórias que mais marcaram sua vida. Então, assim, ó, o desafio maior é, de começo, é a gente fazer com que o produtor anote, né? Normalmente ele não tem anotações, principalmente gerencial. Ele tem mal e mal anotação sobre cobertura dos animais, e não faz outros controles, né? Mas aí, a partir do momento que a gente coloca para o produtor caderno de campo, que ele tem que fazer as anotações, que isso vai gerar indicadores, né? E através dos indicadores, a gente vai saber dizer para ele exatamente onde que está o lugar, o local, a gente chama de pontos críticos, né? Que ele precisa atacar, ele precisa resolver esses fatores de risco que estão atrapalhando a produção. Então, quando a gente começa a fazer com que o produtor tenha consciência da importância da anotação de dados em geral, que são 13 controles que a gente faz, né? São controle de reprodução, controle da gestão, a despesa, a receita, a qualidade do leite, criação de bezerro e novilha, né? Então, a gente começa a entender com o produtor e aonde que está o problema dele. Aí gera os gráficos e ele começa a ver o que ele está fazendo, o que está evoluindo, e o que ele está fazendo, o que está faltando ele fazer para que a evolução aconteça. Então, assim, com o produtor, a gente traça metas. Metas, qual é a tua meta? Aonde você quer chegar? Né? Qual é o teu ponto de partida? Se você não tem uma referência de ponto de partida, você não sabe onde quer chegar. Então, assim, o que é minha produção de leite hoje? Quanto é por vaca? Quanto eu quero por mês? Alguns produtores estão trabalhando a questão da renda familiar, que eles acreditavam que não iam adquirir um bem que eles sonhavam, como fosse uma caminhonete, reformar a casa, comprar mais um pedaço de terra. E aí, quando a gente começa a trabalhar a renda familiar e que não pode sair do dinheiro do leite, mas o leite tem que pagar esse salário para a família, eles começaram a conquistar coisas, sonhos, realização de sonhos, né? Então, a gente se sente muito gratificante e parte desse sucesso do produtor, né? Mas, assim, no geral, a gente às vezes tem que contar com eventos climáticos que não nos ajudam a campo, né? Dependemos exclusivamente do clima. Um ano muito chuvoso, um ano de estiagem. Então, às vezes atrapalha, mas aí a gente precisa ser um pouco artista e fazer as coisas antecipadamente, né? E prever com o produtor. Vai ter um período de estiagem, vamos traçar algumas estratégias de produção de alimentos, vamos antecipar algumas coisas, vamos atrasar alguns plantios, algumas colheitas, né? Então, isso tem ajudado bastante a gente, né? A questão do clima, a impressão que dá é que a seca, o excesso de chuva às vezes atrapalha, mas quando você começa a traçar metas, planos, objetivos e essas estratégias, a gente consegue às vezes ter um pouco de ganho a mais, né? Cidiane, conta pra gente há quanto tempo você atua como técnica do Senar e qual foi a história que mais marcou sua vida ao longo desses anos, atuando no programa TAG? Então, eu estou na TAG desde 2016, quando o programa iniciou em Santa Catarina, né? A gente praticamente ajudou a construir junto todo o trabalho aqui, né, desenvolvido hoje. Mas, assim, de história que marca e tudo mais, assim, são inúmeras, né? Não dá para a gente dizer, assim, uma única história, porque todos eles alcançaram resultados, né? Mas, assim, um que foi surpreendente é um produtor que a gente atendeu ele 4 anos e a gente iniciou a assistência lá com 2.900 litros de leite, mais ou menos por mês. Esse leite era produzido por 25 animais. E aí a gente começou a identificar com o produtor quais eram os problemas dessa baixa produção com todos esses animais, né? Focamos em melhorar a reprodução, a questão de pasto, de comida, criação de bezerro e novilha, na verdade tudo atrapalhava, tudo impedia, né? E aí fomos focando, atacamos primeiro a reprodução, que era o fator que a gente precisava urgente resolver, né? E ao final dos 4 anos, ele estava com 19 animais em produção, produzindo 12 mil litros de leite. E aí ele foi descartando animais e os que foram entrando em produção, ele criou na propriedade.
E essa propriedade, ela conta com apenas 6 hectares de área para produção de silagem e pasto, né? Claro que uma parte de comida, e teve épocas que ele teve que adquirir, porque a gente pegou 3 anos de estiagem seguidos, né? Mas foi uma propriedade que marcou bastante, assim, o quanto eles se dedicaram. A mão de obra também não era muito grande, era o produtor, a esposa e uma filha, né? A filha também estuda ainda. Mas, assim, marcou muito essa propriedade, porque numa pequena área eles melhoraram muito a produção, diminuíram significativamente o número de animais, além de ganhar até uma receita espetacular, né? E com isso, eles reformaram a casa, ampliaram a casa, trocaram de carro. E assim a gente vê o produtor, assim, quando ele alcança isso, o quanto é gratificante, né? E o legal é que, assim, a partir de histórias como essas nas propriedades, a gente vê através de parentes, vizinhos, ó, eu queria entrar naquele projeto lá também, como é que eu faço? Quando é que eu posso ver? Quando é que vai chegar a minha vez, né? Então, assim, essas histórias elas vão repercutindo, né? Na região, né? No local também. E dá pra gente, assim, ó, a certeza de continuar fazendo isso em todas as propriedades, né? É um orgulho, né? É. E tem uma outra propriedade mais recente, que essa é bem interessante o caso deles, né? Pouquíssimos animais, né? 11 animais em ordenha. Aí começa lá na propriedade, aí tinham feito um exame porque os animais não emprenhavam, né? Das 11 vacas de lactação, essas vacas, 8 estavam com neóspora. Aí, o pasto, pouca coisa, o que eles tinham estocado era alimentos, mas assim, por onde vamos começar com toda essa neóspora, com esses animais, e a produção deles era 52 litros a cada 4 dias. E aí a gente fez alguns ajustes de dieta, ajustes, as vacas que estava secando, que ia para pré-parto, a gente colocou em pré-parto, ajustamos bem o pré-parto, e essa propriedade ela está sendo atendida em 6 meses, apenas 6 meses. E nós passamos de 52 litros com 11 animais a cada 4 dias para 118 litros por dia com 10 animais. Que bacana. Então, assim, o produtor está bem feliz, já fez implantação de grama, melhorou as pastagens e está rodando essas vacas nesse pasto ali. E para você como técnica, Cidiane, o que é para você isso? Assim, não tem como explicar a gratificação, né, de você receber essa informação. Produtor, hoje vieram carregar tantos litros, hoje minhas vacas deram tanto, né? Então, assim, você sentir que você fez a diferença na propriedade é muito emocionante, porque você não só como um técnico está lá, mas como pessoa, né? É gratificante demais, é uma sensação de que a gente está fazendo a coisa certa, né? Sensação de que está no caminho certo. E deixa eu fazer só uma pergunta para a Cidiane aproveitar. Cidiane, para a pessoa que está começando hoje, né, numa atividade de assistência técnica, um técnico novo, eu sei que a grande dificuldade no início é conquistar a confiança do produtor, né? Eu acho que todo esse resultado, a gente consegue graças a uma confiança do produtor, né? Que dica que você dá aí para um produtor que está, para um técnico, né, que está começando a sua atividade, né? E de que forma aí que ele pode estar conquistando essa confiança aí? Do produtor, assim, ser o máximo, mais humano possível, né? É entender o lado do produtor, ouvir ele, né? Dar o espaço, dar abertura ao produtor, ouvir as queixas dele, ouvir o que ele tem para falar e, assim, sentar com o produtor, com a família, porque não é só o produtor, a gente tem que envolver a família, é necessário que a família se envolva, porque senão a gente não consegue atingir os objetivos, né? E traçar objetivos e metas claras, atingíveis, né? O produtor tem que dizer o que ele quer já no primeiro dia. Ele tem que saber onde ele quer chegar, porque senão a gente não consegue conduzir. Mas assim, o técnico tem que ser muito humano. É ouvir esse produtor e conseguir levar a informação para ele, mas ele tem que saber o que levar no momento certo, né, para o produtor fazer, porque se ele só chegar e jogar a informação, o produtor não vai aceitar, ele não vai pegar, ele não vai aplicar. Então, quando você traça a meta, objetivo claro com o produtor, o que vocês querem para a atividade, que o nosso programa oferece isso, né? Então, nós estamos aqui para ajudar vocês a chegar onde vocês quiserem. O nosso programa ele tem isso para oferecer, mas a gente precisa saber onde vocês querem chegar, daí a gente vai caminhar junto. Com certeza. Eu acho que é interessante, Cidiane, colaborar, entender um pouquinho os porquês do produtor.
por que determinadas técnicas que já são difundidas há 10, 12 anos não são efetuadas naquela propriedade? Se eu simplesmente for cobrar ele, tá? Mas entendeu o que levou ele a não fazer uma técnica, ou usar o exemplo do pré-parto que a Cidiane citou, que é difundida, que a gente sabe dos benefícios, por que ele não faz? Entender os porquês, o que se passou por trás disso. E quando a gente consegue, o que a Cidiane falou, escutar um pouquinho mais o produtor, você vai entendendo por onde que eu vou trabalhar ele. Qual é a resistência que eu preciso quebrar? Porque boa parte, a gente sempre diz aqui no programa de assistência técnica, que o simples bem feito resolve 90% dos nossos problemas na propriedade. Mas às vezes o que aconteceu lá no produtor ou que experiência que ele teve frustrada, por que ele não fez? Ou às vezes, hoje nós temos, por exemplo, uns anos que a gente vem com desafios de clima, de preço, produtor receoso, porque às vezes ele já passou por experiências relacionadas à venda, com recomendações que não foram adequadas para o sistema de produção dele. Isso faz com que crie-se barreiras. Então, a confiança que a Cidiane falou é você ir abrindo um pouquinho a porta devagarinho. Uma outra coisa que eu percebo que os técnicos que fazem a diferença é ter uma visão sistêmica da propriedade, você enxergar a propriedade inteira, né? Não é reprodução, não é pasto, não é só qualidade, não é só nutrição, é o inteiro, né? É o global. Um fator técnico, produtivo, financeiro, familiar, tudo isso está intercalado. E aí, quando o técnico consegue enxergar o todo da propriedade, uma visão de forma, uma visão mais holística, ele consegue pegar esses nuances assim, das resistências, dos porquês, às vezes, que acontece, que às vezes você trata com uma pessoa da família, com o pai ou com a mãe, mas quem cuida da bezerra é uma filha lá que pensa totalmente ao contrário. Então, a informação chega na pessoa que não está executando a tarefa. Então, ter essa visão que a gente lida com o clima, com animais, com o solo, com pessoas, com relações comerciais que a gente tem que trabalhar. E isso devagarinho, escutando, enxergando, vai quebrando as resistências. E aí... É por isso que é importante envolver a família, porque às vezes dentro da família tem alguém que ele quer ir adiante, mas alguém segura. Aquele que está segurando, por que está segurando? Não, porque nós fizemos e deu errado. É isso que o Simeone acabou de colocar. Mas aí tem alguém na família que quer fazer diferente, quer fazer de novo. Às vezes fizeram, mas assim, não exatamente como devia ser feito. Que o produtor, às vezes, ele faz muito superficial. Né? Ou fez, não teve ninguém lá que fosse dizer, não, isso realmente fez certo, teve um controle, se perde, né? Tem produtores que acabam caindo na rotina e acham que tá andando, mas às vezes a gente tem que chegar e tomar ele de volta, dizer, ó, vamos por aqui, saiu fora do caminho, né? Vamos seguir por aqui. Então, assim, olhar a propriedade como um todo, isso dá para a gente muita informação, principalmente da onde começar primeiro, né? Da onde começar primeiro as bezerras novilhas que estão com um problema maior, estão lá negligenciadas, ou é a mesma reprodução? Então, assim, eu tenho que observar o fator de risco que está causando maior risco na atividade. Aí, quando eu ataco ele primeiro, que o produtor vê um resultado, ele começa a buscar outras, né, resolver outras situações. Porque tudo é interligado, é tudo muito interligado. A bezerrinha vai ser a vaca, né? Tanto para a bezerra crescer, precisa do trato, tem que olhar a lavoura, então você tem que também ter uma reprodução também alinhada. Nutrição, então não é só fornecer comida, ela tem que ser balanceada também. Então tem que ter todo um conhecimento da amplitude do negócio. Mas principalmente o produtor tem a noção clara do destino dele, né? Para onde ele vai. Onde ele quer chegar, saber onde ele quer chegar e observar as oportunidades que ele tem na propriedade também. Exatamente. Né? Leandro, quais são os maiores desafios da supervisão técnica? Bom, eu vejo os desafios, basicamente são dois, assim. O primeiro é como a gente veio da área técnica há muitos anos, é você se despir um pouquinho da parte técnica. Você vai lá para acompanhar o técnico e tentar auxiliar ele a melhorar o trabalho dele. Então, às vezes, a gente vai lá acompanhar o técnico e aí incorpora o técnico para nós, né? Que não é o nosso papel, o papel do técnico.
Então, um dos desafios é ter o cuidado de ter a parceria com o técnico, não desautorizar ele na frente do produtor, ter a mesma linguagem. A gente trabalha muito dentro da instituição para a gente ter uma mesma linguagem. E se coloca muito aqui na própria questão da metodologia. A função do supervisor, se fosse resumir, é um guardião de uma metodologia. Para que a assistência técnica que aconteça aqui na turma da Cidiano, em Quilombo, e a do Pará, de Rondônia, de Minas, tem a mesma linha mestra. Claro, tem todas as particularidades. Então, a gente vai trabalhar os pontos cruciais, que são diagnóstico, planejamento, adequações tecnológicas, formação pessoal e profissional e análise de resultados. Então, talvez a maior função nossa de supervisor é essa. E aí a gente tem que se despir um pouquinho do lado técnico. E aí a gente precisa, esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é que está relacionado também, que a gente deixa de ser um pouco técnico, lidar com vaca, com pasto, com boi, e começa a lidar muito mais com pessoas. E esse desafio é um aprendizado a cada dia. Quando você acha que você está sossegado, aparece um desafio diferente. E ele é muito do que eu falei antes, assim, eu acho que o desafio de entender o porquê. Como eu falo que o técnico precisa entender um pouquinho do porquê que o produtor não faz, às vezes a gente precisa entender um pouco mais além da figura do técnico profissional. Como é que é essa pessoa, como é que ela vive, o que ela sonha, Então a gente acaba se aproximando, sendo um tanto quanto amigo, e apoiando e sendo apoiado também. Eu acho que cria uma relação de confiança. Esse é o mesmo processo. E aí tu consegue entender, às vezes, quando a pessoa, digamos, um técnico de boa índole, que é uma pessoa séria, mas não está num bom momento, que ele, na verdade, não precisa ser daquele dia ser cobrado. Ele precisa que alguém escute ele, que não seja alguém da família. Então, às vezes, a gente acaba sendo meio psicólogo. Então, é uma via de mão única. E, ao mesmo tempo, né, tu conseguir ter uma linha tênue, né, que a gente precisa manter a metodologia, que a gente precisa ter resultado no trabalho, que a gente precisa que se respeite as instituições e ao que a federação pede, o que o Senar pede, né? Então você tem esses dois lados, né? Cobrar resultado, ser firme e ao mesmo tempo, às vezes, você se desarmar e ouvir o que o técnico tem para dizer. Acho que essa questão é o maior desafio, a gente tem que aprender o tempo todo, né? Que bacana. Assim, aproveitando o que o Simeone fala da questão da supervisão, né? Para nós, como técnicos, é muito importante ter esse suporte técnico de supervisão também. Porque ao mesmo tempo a gente está na propriedade todo mês, cobrando de um produtor que às vezes para não cair na rotina, para que as coisas aconteçam e tudo mais, o suporte da supervisão para nós é interessante porque assim nos lança desafios a cada dia e a gente precisa também se superar. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar, eu tenho que evoluir. A nossa vida é uma evolução constante, né? Então, a supervisão ela é necessária para nós técnicos também. Assim como a coordenação. Quando a Paula posta no grupo, pessoal, meu Deus. Então, assim, a coordenação, a supervisão para nós, eles são suportes, né? A gente tem essa base forte, essa estrutura que a gente precisa muito que eles estejam perto da gente. Não é só um supervisor que vem que cobra. É um supervisor que ajuda a caminhar junto, traçar ideias naquela propriedade, estratégias. Porque às vezes a gente vai todo mês naquela propriedade, a gente também acaba não olhando de novo ou direito para aquilo que precisava olhar. Aí vem um supervisor, mas se fizesse isso, por que eu não pensei antes, né? Então, assim, é interessante demais. É bom quando a gente tem essa parceria, essa relação com supervisão, né? Coordenação, né? Todo esse suporte que vem para nos auxiliar e nos ajudar a conduzir também, né? E tem uma outra missão que o nosso presidente sempre fala, que além de a gente levar informação para o produtor, uma das missões do Senar, a maior missão do Senar é a educação. Então a gente formar profissionais também é nossa obrigação e a gente tem sido reconhecido por isso. Em cadeias produtivas que não se tinha mercado de trabalho, que eram, digamos assim, que não tem tanto peso econômico. Vamos usar um exemplo, uma apicultura, uma ovinocultura, a gente tinha poucos profissionais.
E a gente foi formando eles, alguns que a gente já pegou eles praticamente prontos e outros que estão aprendendo com o nosso grupo, com a nossa estrutura e colocando no mercado profissionais que enxergam a técnica, enxergam gestão e entendem o produtor. Então, eu acho que aí fecha um aspecto que é formar profissionais também, educação também com profissionais. Que bacana. E tem algo que te marcou nessa tua carreira de supervisor técnico? Algo que você costuma contar como exemplo? Olha, eu acho que está muito relacionado com pessoas, assim, daria para colocar em 3 aspectos, assim, o primeiro é a parceria que tem com muitos técnicos, assim, que às vezes a gente tem que esquecer um pouquinho do dia da supervisão e ouvir eles, que eles estão passando por momentos difíceis, e aí a gente dá um pouco de suporte, depois o pessoal reconhece. E às vezes nós também somos humanos, nós somos de ferro, e daí os técnicos também nos ajudam a melhorar o nosso dia. Eu acho que um segundo aspecto, eu particularmente, assim, eu fico muito feliz nessa questão de promover pessoas, ajudar a promover pessoas. Quando eu li em um livro, não sei onde, que um dos maiores papéis de um líder é formar outros líderes. E eu sou muito feliz que eu tenho 3 supervisionados meus que são supervisores. É gratificante. Que passaram pela minha mão, não só, mas passaram, eu consegui dar alguma contribuição para que eles se formassem como supervisores. E o terceiro aí é agradecer muito a coordenação nossa pelas oportunidades que a gente tem, de crescer, de conhecer outras realidades, desse convívio, que daí você sai da parte técnica daquela cadeia produtiva e começa a enxergar o agronegócio como um todo. É desafiador, dá trabalho, mas isso eu tenho uma imensa gratidão em relação à nossa coordenação, à nossa superintendência, à nossa presidência, pelas oportunidades que a gente tem. E o que essas conquistas representam para ti? É realização profissional e pessoal. Principalmente pessoal. O Senar, na verdade, essa oportunidade que dá para a gente de trabalhar com o produtor é a gente ser grato todo dia por aquilo que foi conquistado pelo produtor. Então, isso para nós é gratificante. E assim como o Simone comenta, né, a oportunidade que o Senar nos dá de crescer profissionalmente, de crescer como pessoa, engrandece nós a cada dia. A gente, a cada conquista, a cada evolução, a gente pensa, meu Deus, eu posso mais. Eu vou fazer mais, eu vou fazer melhor. E aí o Senar está ali de novo, sabe? Então, assim, a gente tem esse suporte, e o Senar é uma instituição que nos dá muito essa oportunidade de incentivar, de crescer, de sair do chão, né? Fazer diferente e alçar voos, né? Alçar voos, ir atrás, né? Daquilo que realmente faz sentido, né? Aí depois de toda essa trajetória de ATEG, né, na verdade eu estou no Senar há 14 anos, 7 anos de ATEG e 7 anos eu estava como treinamento, né. E a minha trajetória no Senar, ela é de evolução, ela é de muito crescimento, e isso tudo é gratificante a todos que me conduziram até aqui, né, porque supervisor técnico, supervisor pedagógico, coordenação, Senar, enfim, colegas, a gente se abraça muito entre colegas, troca informação, troca materiais, né, se ajuda. Então, assim, isso ajuda muito no crescimento. E essa minha trajetória no Senar, ela só foi crescente, né? Mas eu tive muito quem me ajudou, né? Como a gente diz, nunca se esquece quem leva a gente pela mão, né? Com certeza. A oportunidade, ela é muito, muito grande nos dada. Então, assim, a gente tem que abraçar, e também tem que dar essa contrapartida para o Senar, né? E a devolver nesse trabalho que a gente tem desenvolvido. E cada nova conquista é uma motivação para ir além, né? Exatamente. Para finalizar, Paula, quantas pessoas fazem parte da equipe técnica da TEG no estado e quais são os desafios e as expectativas para esse ano? Então, como deu para perceber, né, eu acho que o resultado de todo esse trabalho está nas pessoas, né? Eu acho que são as pessoas que são muito comprometidas em desenvolver esse trabalho. Desde o produtor,
né, que é aquele produtor que acredita, né, nessa pessoa que vai lá na propriedade dele e que realmente quer fazer diferença, até os profissionais que a gente tem, técnicos, supervisores e toda a nossa equipe. Então, o maior sucesso está aí nas pessoas. E eu sempre falo, né, converso com as pessoas que estão entrando, eu falo assim, você não vai estar sozinho, né? Você tem todo um suporte. E a gente tem uma equipe eclética e às vezes é um veterinário que vai ser ajudado por um agrônomo, o contrário. Então, assim, quando a gente forma na faculdade, a gente acha que a gente vai trabalhar sozinho, agora é só a Paula lá, com o diploma embaixo do braço e seguindo a vida, né? E no cenário a gente tem diferente, a gente tem uma equipe, né? Então, hoje, na assistência técnica aqui em Santa Catarina, a gente tem 220 profissionais, empresas prestadoras de serviço na área de técnico de campo, né? De supervisores tem mais 11. Então, funcionários, colegas do Senar, tem mais 7 regionais, e toda a equipe dentro do Senar Santa Catarina em Florianópolis, dando todo o suporte para que isso tudo aconteça da melhor forma possível. E é isso, eu acho que a gente está formando não só bons produtores mais eficientes, produtores que né, vão continuar a sua atividade cada dia melhor, como também profissionais aí que realmente hoje a gente consegue avaliar, né, Simeone, quando a gente já está há bastante tempo, a gente vê aquela pessoa que entrou e aquela pessoa que se construiu aí ao longo desse caminho. Realmente a gente vê uma evolução de todos nós, né? Então, o sucesso são as pessoas, né? É todo o suporte que o nosso sistema dá na presidência do nosso presidente Pedroso, o superintendente Gilmar, que dá todo esse suporte, e a gente poder trabalhar aí focado e motivado, né? Eu acho que é isso. Futuro a gente está aberto realmente para desenvolver ainda mais esse trabalho. Ele foi um trabalho que iniciou no Senar, que já está hoje aí há 8 anos, e a gente tem total interesse em estar ampliando cada vez mais, atendendo novos produtores, novas cadeias produtivas. Inclusive, esse ano a gente está iniciando com o turismo rural, uma outra cadeia produtiva que a gente está iniciando o atendimento, e a gente tem aí muitos novos produtores, muitos novos profissionais para estar agregando aí junto conosco nesse trabalho. Muito obrigada, pessoal. A Carreta Agro pelo Brasil do sistema CNA-Senar segue até sábado aqui no Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, oeste de Santa Catarina. Você que ainda não passou por aqui, vale a pena conferir. Tem muita tecnologia, muito conhecimento, muita inovação e várias pessoas aqui para atendê-los e explicarem melhor sobre o programa de assistência técnica e gerencial do Senar, que é um sucesso em Santa Catarina. Muito obrigada e até logo.